Então, galera, para começar, vou tirar essa máscara aqui, né? Um batonzinho. Protocolo de segurança, sempre bom. Então, gente, meu nome é Lorena Vital, atualmente conhecida como Vital de Vênus. Hoje eu tô aqui representando o Rap Vírus, que é a minha oficina do dia. Vou falar um pouquinho, como vocês já podem imaginar, sobre rap, mas não só sobre RAP. Tudo que envolve o rapper, ou, como a gente costuma chamar, MC, o famoso mestre de cerimônia. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória até eu chegar no rap. Tudo começou pra mim de uma forma muito despretensiosa. Eu nunca imaginei na minha vida que hoje eu ia estar aqui fazendo uma oficina sobre rap. Porque, na verdade, tudo começou pra mim com esporte e dança. O meu primeiro contato com a arte em si foi com a capoeira. Desde pequenininha, quando eu estudava no colégio de freira, eu comecei a ter o contato com a capoeira. Depois eu fui pro balé contemporâneo. Daí eu conheci a dança afro, o maculelê. Me apresentei no João Caetano com a professora Dani. Nossa, uma experiência incrível, ímpar. Aquela tintura óleo ficou no meu corpo séculos. Mas enfim, daí eu fui parar na ginástica olímpica, porque como eu falei para vocês, eu também sou do esporte. Sendo que eu tive uma lesão e infelizmente eu não pude continuar. E eu tive uma amiga que me apresentou o break. Quando eu olhei o break, eu falei, que é isso? Que negócio é esse? Porque eu estava acostumada com uma postura, ponta de pé e afins, né? Coisas da ginástica olímpica. Bastou uma semana de treino, eu perdi completamente essa postura e foi amor à primeira vista. Foi, como é que eu posso dizer? O encontro de almas, sabe? Eu com a arte urbana, com a cultura urbana, com o hip hop em si. Foi um verdadeiro encontro de almas, né? Eu, o break e eu. Só que ao mesmo tempo, simultaneamente, eu praticava um esporte chamado chokeball. Só que durante a pandemia fica um pouco inacessível porque é um esporte coletivo, né? Não tem como jogar sozinha. Nesse esporte eu tive a oportunidade de participar de alguns pan-americanos, participei de campeonatos brasileiros, sou campeã brasileira, campeã pan-americana. E no decorrer, né, do chokeball e da dança, eu acabei optando pela dança. Acabei me rendendo, foi mais forte do que eu. E aí eu conheci o treino na Fundação Progresso dos Gêmeos. De lá a gente foi para o Aterro do Flamengo. Sendo que eu trabalhava, eu estudava e dançava e eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. E vocês sabem como é que é, né? Brasil, Rio de Janeiro, arte e família cobrando. Então eu não tive como manter isso, eu tive que optar. Então eu optei pelo trabalho e pelo estudo. E nessa, a vida me proporcionou uma surpresa ímpar. Porque eu fui trabalhar numa loja de streetwear chamada Outlaw Stores. E devido a esse trabalho, eu conheci o real underground. Eu conheci o real rap, o verdadeiro gangsta rap. Eu tive uma referência incrível que é o Fábio João, né? E através desse contato com ele, eu tive um conhecimento mais a fundo dentro da história do hip hop, a história do rap. Eu tive a oportunidade de acessar informações e conteúdos que hoje em dia nem na internet se encontra, porque ele é um verdadeiro colecionador. Então, partindo desse princípio e de tudo que ele me fomentava a buscar, eu virei uma pesquisadora, vamos supor assim, uma curiosa, né? Não posso colocar pesquisadora porque aí é muita coisa, mas eu virei uma curiosa no assunto e fui indo. Só que, infelizmente, como na nossa vida nada são flores, né? E quem é dessa cultura sabe muito bem, eu acabei passando por um processo pessoal muito difícil. Eu tive uma depressão muito forte mesmo. E aí foi quando eu descobri que eu sabia escrever. Foi aí que eu descobri que a primeira coisa que eu fiz na minha vida, com 4 anos de idade, foi escrever. E eu escrevo desde sempre, só que eu simplesmente esqueci que eu sabia escrever. E nesse processo, né, de volta ao mundo, volta à vida, muito apegada à minha religião e muito apegada à minha poesia, à minha verdade, eu acabei sendo salva pelo rap. Literalmente, o rap me salvou. Quando eu milito a favor da cultura, né, que é a bandeira que eu carrego, e eu digo que a arte salva,
a arte realmente salva, porque a arte me salvou. Então, se me salvou, eu acredito que pode salvar você aí também, que está me vendo agora e que está pensando o que fazer da vida, se está sem propósito. Acredita em si mesmo, é o primeiro passo. Tá entendendo? E dando continuidade, eu voltei a escrever, sendo que eu só saía de casa para ir no mercado, porque a minha depressão não me permitia fazer nada. E o que me motivou a voltar para o ciclo social foi a poesia. E foi através da poesia e frequentando a roda cultural da Central, que foi através de um amigo meu que me chamava para ir, falava que eu tinha potencial, que eu não precisava ficar assim, que eu não estava sozinha e coisas do gênero, né, me colocando para cima. Eu acabei acreditando nele e dando um voto de confiança nele, porque quem tem depressão sabe o quão difícil é confiar em alguém, o quão difícil é ceder, né, às oportunidades que a vida proporciona. E aí eu comecei a ir devagarzinho para as rodas culturais, isso foi me motivando. E quando eu vi, eu só saía de casa para ir no mercado e para a roda cultural. E de repente, quando eu me peguei, eu já estava fazendo freestyle com a galera no final das rodas, tá entendendo? E uma coisa que eu percebi que me incomodava muito era o cenário e a mulher nesse cenário. Aí foi me despertando tudo que estava adormecido aqui dentro, que é uma coisa que eu sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa muito forte. E ao mesmo tempo que eu sempre fui muito forte, eu sempre fui muito generosa. Então eu nunca aceitei muito bem esse negócio de excluir os outros. Não posso falar também que eu passo a mão na cabeça, porque isso eu não faço. Mas esse lance de excluir nunca foi meu feitio. Então, vendo as mulheres ali nas rodas, cada uma com seu namorado, outras num canto, excluída, eu comecei a pensar, mas por que é assim? Por que tem mulheres aqui e elas não interagem entre si? Então, se ninguém fazia, eu dei o primeiro passo. E fui falando com uma aqui, fui falando com outra ali, e acabei criando um coletivo chamado Flores de Vênus. E esse coletivo, ele tinha a finalidade de unir as mulheres que estavam dentro desse cenário, né, do hip hop, fomentando os 4 elementos, mas que uma agregasse a outra, que uma trocasse com a outra, que uma pudesse fortalecer, né, como a gente costuma dizer, de alguma maneira, para que acontecesse em outras rodas o que a gente estava fazendo ali, para que a gente pudesse ocupar o nosso espaço, para que a mulher, quando fosse para uma roda cultural, entendesse que ela não estava ali de suporte para macho nenhum, se é que vocês me entendem, né? Então, a partir daí, a gente foi criando força, só que tinha um porém. Lembra que eu falei que eu escrevia? Eu escrevia, mas eu escrevia para quem? Eu escrevia para mim. E aí, eu conversando com uma amiga minha, a Sabrina Porto, falei, poxa amiga, vou vender as minhas letras. Quer saber? Eu vou vender isso. Já que é para fazer, né, virar, eu vou vender isso. E ela falou, amiga, não, você é a única pessoa que pode representar a sua verdade. Ninguém pode passar a sua verdade como você. Pega o microfone e fala, bota para fora. E numa dessas rodas, onde abriram espaço, né, para o mic aberto, uma amiga minha também, a Dia, né, recitou uma poesia falando sobre os abusos que ela sofria e tudo mais. E eu me identifiquei, eu criei coragem, fiquei mais forte e subi no palco. Juro para vocês, eu tremia tanto, que parecia que eu não ia conseguir falar uma palavra. Sabe o que é uma palavra? Gaguejar, aquele frio na barriga? Assim que eu me senti. E foi incrível, ao mesmo tempo que eu fiquei em pânico, foi a melhor sensação da minha vida. E ali eu entendi onde era o meu lugar. Ali eu entendi o verdadeiro sentido de mensagem, de poeta. O poeta, eu costumo dizer que é como Hermes, o mensageiro dos deuses. Eu vejo o poeta como uma pessoa responsável pela transformação. Eu vejo o poeta como o cara que pode fomentar e formar pontes, sabe? Onde tem muros. E desde então eu nunca mais parei. E aí nessa roda cultural também fui campeã da Batalha das Minas.
Conforme foram acontecendo as coisas na minha vida, como eu falei, né, eu não esperava, mas eu dei o crédito para a vida, dei o crédito para quem estava me dando crédito e fui indo, acreditando que era possível fazer a transformação, acreditando que era possível sim a mulher fazer o que ela sente vontade. Isso me motivou muito, só que eu não cheguei a defender a bandeira do feminismo, porque para mim tudo que é ismo é demais. Pode me criticar aí, eu não sou obrigada a agradar, assim como você não é obrigada a concordar comigo. Mas eu tenho o direito de expor minha opinião. E a minha opinião é que a arte salva. A minha opinião é que a bandeira que a gente deve carregar é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente vive, sem hipocrisia e sem demagogia. E a bandeira que eu carrego é a da cultura. Gente, é a da cultura. Então, se houver qualquer dúvidas, depois você me chama lá no direct que a gente conversa, entendeu? Porque aqui é tudo assim, prático. Mas vamos dando sequência, né, para não me alongar demais, que eu falo, hein? E eu falo muito. Como vocês podem ver, eu tenho uma colinha aqui, ó. Eu tenho uma colinha aqui, como vocês podem ver, tá? Porque a memória da titia aqui não é tudo isso, tá? Então, certamente eu vou estar colando aqui porque eu me preparei e preparei algo muito especial para vocês, que foi feito com carinho, foi feito com muito amor. Então, eu espero que vocês gostem. Se os haters também não gostarem, pode ir lá comentar também, que eu adoro, entendeu? Tudo que é crítica construtiva, tudo que é crítica destrutiva, hoje em dia a gente sabe trabalhar, sabe transformar. Críticas construtivas são super bem-vindas, ninguém é obrigado a agradar ninguém. Mas antes... deixa eu falar o que eu tenho feito hoje, né, gente? Porque senão não tem nem como criticar nem elogiar. Então, atualmente eu venho fazendo cultura em eventos. Recentemente eu trabalhei na Festa Bless, estava na produção do Canta Teresa, mas a minha falta de tempo acabou me tirando de lá e me levando para outros eventos. Fui mestre de cerimônia da Roda do Valongo, fui mestre de cerimônia da Batalha da Morte, atualmente sou fazedora de cultura na produtora Rua 21, fomento projetos sociais como o hip hop que vem de dentro e vamos dar seguimento, porque não só os projetos sociais, mas também temos o Rap Vírus. Mas você deve estar se perguntando o que é Rap Vírus. Eu sei que você tá, mas calma que eu vou acabar com a sua dúvida. O Rap Vírus nada mais é do que a fusão das rodas culturais. Um movimento que nasceu através de uma iniciativa minha e um grande amigo meu, MC também, o Dropê, no auge da pandemia, assim quando começou tudo, a gente estava sentindo muita dor, não só pelos nossos, mas pelos que a gente não conseguia assistir. Não só pelos nossos, mas também pelos que a gente não conseguia assistir. Então, juntamos forças com algumas rodas culturais para que a gente pudesse fazer um fomento maior de cultura e arte, onde houvesse um engajamento, para que a gente desse algum tipo de assistência ou suporte para os artistas urbanos de cada localidade. No Rap Vírus, eu tenho as rodas culturais da Rocinha, tenho a roda cultural de Botafogo, tenho a roda cultural da Nova Holanda, tenho a Batalha dos Prazeres e tenho a Batalha da Morte, que é a Batalha do Catumbi. A forma que a gente encontrou para assistir os artistas, né, que estavam numa situação de vulnerabilidade foi arrecadando alimentos não perecíveis, kit de higiene. Só que a diferença do nosso movimento para outros movimentos é que a gente não fez questão de expor isso. Só quem estava fazendo sabia, porque a gente não estava fazendo isso por status. A gente estava fazendo isso por amor à cultura, por amor aos artistas de rua, mas também por empatia. É aquela questão de se colocar no lugar do outro. Chegamos no final do ano, conseguimos ser contemplados com a Aldir Blanc, então muitos artistas conseguiram sair dessa situação de vulnerabilidade, conseguiram dar um desafogo, né, nas suas situações financeiras e conforme isso aconteceu, a gente expandiu o Rap Vírus. Então, de um movimento social para arrecadar alimentos para os artistas em situações de vulnerabilidade, a gente passou a ser a roda que contempla todas as outras rodas. Como é que funciona isso, Lorena? Você deve estar me perguntando. Então, vou te responder. Isso funciona da seguinte maneira.
O rap vírus, ele recebe as outras rodas culturais, junta as rodas culturais para fazer uma roda ainda maior. Porque o rap vírus é a personificação da união em si, coisa que estava fazendo falta no cenário carioca nos dias atuais. Então, partindo desse princípio, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é o rap, como funciona uma batalha de rima, quais são os tipos de batalha de rima. Eu vou dar algumas dicas de como você vai estar podendo fazer isso, praticar isso na sua casa. Eu também vou estar te instruindo a como você pode trazer para o nosso eu, externalizar e potencializar toda a sua personalidade, toda a sua identidade, autenticidade, de uma forma bem simples. Vou fazer como eu aprendi. Espero que funcione com vocês, porque se não funcionar também, a gente tenta de novo. Vamos lá? Vamos comigo? Então, vamos começar pelo básico, né? Quando você ouve falar de rima, o que vem na sua cabeça? MC, certo? E o que é o MC? É o mestre de cerimônia. Lá na gringa, né, como a gente costuma falar, o MC é o mestre de cerimônia. Mas por incrível que pareça, aqui nem sempre a denominação de um MC é mestre de cerimônia. Aqui você pode ser um MC e ser visto como um rapper. Sendo que, teoricamente, são as mesmas coisas. Só que, na prática, pode não ser a mesma coisa. Não necessariamente um MC vai ser mestre de cerimônia, como não necessariamente um mestre de cerimônia vai ser um MC. Vocês conseguem entender a diferença? Não? Se não, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. A gente tem o mestre de cerimônia, que é aquele que apresenta as batalhas. E a gente tem o mestre de cerimônia, o MC, que é o que participa das batalhas, dos duelos. Entrando nesse mérito, a gente pode também ter o MC, que pode ser considerado um rapper, que ele vai fazer o quê? Ele vai cantar uma música, ele vai improvisar uma música. Como eu posso ter um MC que não necessariamente vai batalhar, não necessariamente vai apresentar uma batalha, mas ele pode sim cantar. Ele pode sim gravar um love song, gravar um boom bap, gravar um trap. Costumam dizer que mulher gosta muito de love song. Eu, particularmente, gosto mais do estilo gangsta rap. É o estilo que eu me encontro. Eu tô com a minha colinha aqui, como eu já disse para vocês, que é para estar dando algumas explicações, entre aspas, científicas, né? Quem quiser conferir, pode ir lá pesquisar. Eu vou deixar as informações aqui, as fontes de pesquisa, tudo aqui embaixo, tá bom? Para vocês. E qualquer dúvida, eu já falei, pode chamar no direct. Vou deixar o arroba aqui para vocês depois tirarem as dúvidas, tá? Vamos lá. Então, o estilo gangsta rap é um estilo que eu me identifico muito. Como eu já falei, eu vou dar algumas informações aqui para vocês que eu separei com todo carinho e aí a gente vai dissertando sobre, beleza? Esse estilo surgiu nos anos 80. Fala sobre a brutalidade policial, os problemas que afetam as comunidades, as rixas que acontecem nos guetos e sobre o tráfico, que é o comércio mais ativo nas periferias. O que eu quero te dizer com isso? Por que eu me identifico com o estilo gangsta rap? Porque eu costumo falar que o meu rap é provocativamente informativo. Não basta só você querer bater no sistema. A questão é que bater não vai resolver. Só que a gente tem sim que falar sobre os problemas, a gente tem que falar sobre as falhas, a gente tem direito de falar sobre. Só que os poetas, os MCs, eles são mensageiros. Então, eles não podem usar o poder da palavra, da voz de fala, para influenciar negativamente uma massa, por exemplo. Porque a música influencia, a cultura influencia. Então, como você vai usar esse poder? Eis a questão. Eu gosto do estilo gangsta rap porque através desse estilo eu consigo dialogar mais com as pessoas que vivem nesse meio, como eu, como amigos, como pessoas que eu não conheço, como as pessoas que morrem todo dia, como as pessoas que estão ali assistindo as outras morrerem e se sentem com a sensação de impotência. Então, quando a gente pega o papel e a caneta e fala que a minha arma é a ponta do meu lápis,
É porque realmente você tem o poder da transformação na ponta do seu lápis, segurando um microfone, você é um influenciador natural. Hoje em dia tá na moda ser influencer, mas antigamente, quando não existia a internet, os rappers, os MCs também eram influencers. Eles criaram potências, eles fizeram mas muita gente ser salva do crime, eles tiraram muitas crianças das favelas, tá entendendo? Mas não é tirar da favela para nunca mais voltar, é tirar para dar condição, é para dar possibilidade para que eles voltem e tirem outros, e tirem outros, e tirem outros. Por isso que eu gosto do estilo gangsta rap. Mas tem quem distorça esse estilo, tem quem chame de apológico, tem quem diga que é uma apologia ao crime, que é uma apologia ao tráfico. Mas se a gente for parar para pensar, tudo é uma apologia, não é? Vivemos no capitalismo e a gente é induzido aqui. Então, eu acho que é tudo questão de como se vê e como se posiciona. E é uma coisa que eu gosto muito. Se tiver que ouvir um love song e um gangsta rap pesado e underground, por favor, bota o Tupac pra tocar. Deixando a deixa, né? Deixando a deixa é ótimo, olha o trocadilho. Eu vou deixar aqui umas referências para vocês. Se depois vocês quiserem procurar, tiverem um interesse, espero que tenham. Para vocês fazerem uma pesquisa, conhecerem um pouquinho mais a fundo do que veio antes, porque vocês gostam muito do agora. Vocês podem gostar muito do agora, mas se não fosse o que veio antes, não existiria o agora. Se não fosse a militância de antes, a resistência de antes, não ia ter o hoje. A gente não ia ser uma potência mundialmente falando, tá entendendo? Então, eu vou deixar minhas referências e vou dar uma coladinha aqui, tá, gente? Vamos lá. É porque minha memória é fraca. Mas o coração... Oh, meu Deus. Eu vou usar minha colinha aqui só para não esquecer ninguém, tá? Porque eu separei uns nomes aqui que eu acho que é bem bacana vocês darem uma olhada, ok? Dentro desses nomes do gangsta rap, a gente tem o Shakur, Tupac Shakur, Notorious Big, NWA, Dr. Dre, DJ Ella, Angela David, Drica Barbosa, Bivolt, Luana Hansen, Solto MC, Queen Latifah e a minha maravilhosa, por último, mas não menos importante, Camila CDD, que é uma referência minha desde sempre, assim, eu posso falar. É uma referência minha, eu gosto muito da forma como ela se coloca, eu gosto muito da postura dela, vocal, o posicionamento dela com relação às coisas que ela acredita. Eu acho que, por mais que tenha quem discorde, eu acho que ela é uma mulher que representa, assim, o gueto, representa a volta por cima, representa a ocupação de espaço, representa a mulher preta. Entende o que eu tô falando? Você que tá aí? Eu sei que você entende. Vamos dar sequência. Vamos falar um pouquinho sobre as batalhas e sobre a dinâmica das batalhas, ok? Nas batalhas de rima, existem dois tipos de batalha. A batalha de sangue e a batalha de conhecimento. Vou começar pela batalha de sangue, que é popularmente mais conhecida, né? Existem dois tipos de batalha de sangue. A tradicional, que são de 30 a 45 segundos, primeiro round, tanto para um MC quanto para outro, e assim sucessivamente no segundo round. E temos o bate-volta, que é o 4x4. O que é o 4x4? Na batalha 4x4, cada MC tem o direito a rimar 4 versos, só que intercaladamente. Isso gera uma dinâmica maior e com isso faz com que o MC tenha que ter uma agilidade mental ainda mais forte, certo? Agora a batalha de conhecimento. Na batalha de conhecimento, normalmente, a produção traz temas já pré-selecionados ou esses temas podem ser escolhidos ali durante a batalha pela plateia. Normalmente elas são de 40 segundos a 30 segundos também, e se houver um terceiro round pode ser feita uma espécie de 8x8. Mas normalmente é de 30 a 45 segundos, não obrigatoriamente assim. A diferença da batalha de sangue para a batalha de conhecimento é que na batalha de sangue você não tem um tema e você tem que atacar o seu adversário no freestyle da forma que você achar melhor.
Tem batalhas que colocam algumas censuras, tem batalha que você pode tudo, vai de lugar para lugar. E na batalha de conhecimento, quem desenvolve melhor o tema é considerado campeão da batalha. No caso, o tema é escolhido, você desenvolve o tema. Se você desenvolveu o seu tema melhor do que o seu adversário, o round é seu. Se conseguir fazer isso por 2 rounds seguidos, você leva a batalha. Entenderam? Nem é tão difícil assim, né? Vamos continuar. Sendo assim, é muito importante que o MC ele tenha uma intimidade com as palavras. É fundamental que ele tenha uma intimidade com as palavras. Porque isso, além de facilitar na hora da batalha, ele também vai conseguir desenvolver melhor dependendo de qual batalha ele esteja batalhando. Entende? Eu vou dar umas dicas aqui para você que gosta de batalhar, mas não se sente à vontade, que fica meio inseguro. Eu vou te dar algumas dicas que funcionam para mim e espero que funcione para você também, certo? Vamos falar um pouquinho sobre dicção. Minha cola, né? O que é a dicção? A dicção é a arte de dizer, no que se refere à estrutura das palavras certas que objetivam uma comunicação eficiente. Em outras palavras, se fazer entender. A dicção ela é muito importante. Uma boa dicção agrega no fortalecimento da base cultural vocabular, onde representa com efetividade a linguagem de cada local e sua dialética. Mas o que é isso, Lorena, que você está falando? Eu estou falando para você que uma boa dicção, além de fazer com que você consiga ter um alcance maior do seu público, porque quando você está batalhando, quem está na roda vira o seu público. Você consegue também fomentar a sua cultura, porque cada lugar tem a sua dialética, cada lugar tem a sua forma de falar, a sua forma de expressar, as suas gírias culturais. Então, quando você consegue trabalhar a sua dicção, você consegue se fazer entender melhor, você consegue levar para frente toda a tua história, toda a tua bagagem. Então, é fundamental para o MC ter uma boa dicção, se fazer entender, para que quando você estiver na batalha, a galera vote em você, escute o que você está falando, porque às vezes você faz uma batalha muito boa, você tem uma performance incrível, mas ninguém entendeu nada. Às vezes foi ótimo, mas ninguém ouviu nada. Tá entendendo? A necessidade da dicção, o quanto é necessário você trabalhar a sua dicção. O nosso corpo, ele também fala. Então aqui já fica outra dica. Com a expressão corporal, junto com uma boa dicção, você pode fazer verdadeiros milagres. Porque dentro de uma batalha tem um fator que é crucial, que é o fator psicológico. Então, se você tem uma expressão corporal boa, se você tem atitude, você pode intimidar o seu adversário sem nem abrir a boca. Já pensou entrar numa batalha e só pela sua atitude o cara já ficar, opa? Isso também é uma estratégia. Isso também é uma forma de você já chegar na frente. Você já não está com 0. Então, trabalhar a dicção, trabalhar a expressão corporal é algo que, sem dúvida, pode te levar à excelência, vamos colocar assim, dentro de um princípio básico de como se posicionar como um MC dentro da batalha. Como se posicionar na batalha. É aí que entra uma questão que eu acho fundamental também, e já fica mais uma dica, mais um ensinamento, que é a sapiência. Mas, Lorena, o que é sapiência? Uns chamam de sabedoria, outros chamam de oposto da ignorância. Mas como você usa a sua sapiência é o que difere. Às vezes você é uma pessoa super inteligente, mas na hora da batalha, na pressão, no calor do momento, você não consegue desenvolver. Mas se você adquire a sapiência, você consegue elevar o seu próprio nível, você consegue se superar e você consegue não se intimidar, às vezes pelo tempo, às vezes por um adversário que ganha tudo. Todo mundo é igual quando pega o mic. Ninguém é diferente de ninguém.
Então, quando você consegue ser uma pessoa generosa consigo mesma e consegue trabalhar suas falhas, você consegue não só ser um MC melhor, mas como um mensageiro você consegue ser mais eficiente. Então, não adianta você simplesmente querer pegar no mic, você tem que ter um objetivo com isso. Você tem que entender que você vai estar sendo ouvido e o que você vai... Você tem que entender que você vai estar sendo ouvido. E pode ser ouvido, será reproduzido. Você tem que entender que lá na frente, ou mesmo aqui, você pode estar sendo uma referência para alguém. Então, se você se considera um MC, se você se considera um poeta, se você se considera um mensageiro, não pense duas vezes antes de fazer o que se deve fazer e não fazer o que se quer fazer. Porque às vezes a gente vai no hype, às vezes a gente foca no status e esquece do fundamental, do objetivo, que é expandir a cultura, que é elevar a cultura, que é fazer a nossa cultura sair do estado de criminalização. A gente está trabalhando no fomento da descriminalização do rap. O rapper, ele não é um vagabundo, o rapper não é um maconheiro, o rapper não é um usuário de droga. Então, essas associações são individuais, de locais, são individuais de culturas, vamos colocar assim, mas a nossa cultura não é isso. A nossa cultura é além disso, a nossa cultura é amor, a nossa cultura é união, a nossa cultura é libertação, sabe? Então é sair desse estado marginal e elevar. Então, se você se considera um MC, se você se considera um poeta, faça com que a sua arte seja reconhecida, seja valorizada sim, mas não se venda. Propague a sua cultura, que automaticamente você vai conseguir os louros disso. Porque um bom trabalho, um trabalho bem feito, pode ter certeza que ele é reconhecido. Então, se você acredita no seu sonho, vai atrás. Não espera cair do céu, porque do céu só água. Vamos ocupar os espaços, vamos usar a nossa voz, vamos usar o nosso espaço de fala para fazer o que a gente tem que fazer. É sair de baixo, é ser esculacho, é acabar com a opressão e é entender que se a democracia, se a ditadura acabou, somos livres para nos expressar. Então seja inteligente, tenha sapiência e faça com que você seja ouvido, mas com que você seja seguido por bons exemplos. Não viva de hype, não viva de status, porque isso tudo passa. A vida é uma eterna roda gigante. Então, se você não souber o que você vai plantar, certamente tempestade você vai colher. Gente, tudo que é bom dura pouco. Mas espero encontrar com vocês de novo. Se Deus quiser, esse é o primeiro de muitos encontros. Se vocês quiserem, vocês podem me encontrar nas redes sociais. Vital de Vênus. Se vocês quiserem, vocês também podem seguir o @, tá bom? Rap Vírus Social. Fiquem à vontade. Qualquer crítica, qualquer conselho, qualquer toque, qualquer parceria, são super bem-vindos. Eu quero agradecer também a nossa Secretaria de Cultura por gerar esse fomento, por contemplar tantos artistas com Aldir Blanc. Eu quero agradecer ao Rua 21, que é um trabalho que eu já tenho muito carinho e muito apreço há muitos anos. Quero agradecer também uma pessoa que eu não posso esquecer. Acho que ele nem vai imaginar isso, né? Mas eu sou dessas, eu sou imprevisível. Eu quero agradecer o Fábio, mano. Porque se não fosse por ele, acho que hoje eu não tava no rap. Então não posso esquecer de quem me estendeu a mão. Então você também nunca se esqueça de quem te estendeu a mão. Gratidão é uma virtude dos sábios, hein? Não esqueçam da sapiência. É isso, galera. Até a próxima.